Olá, bem-vinda ao meu canal, O Resgate da Alma. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que se encontra no Salmo 116. Esse salmo fala da vida de um rei que recebeu uma informação, uma notícia de morte. Mas esse rei, ele procurou trabalhar no seu coração, na sua vida, todas as direções em que ele podia diante de Deus. Porque quando ele recebeu a notícia não agradável, uma notícia de morte, e quando a gente recebe uma notícia não muito boa, a tendência é nós nos entristecermos, se esconder. A gente tem várias atitudes. E muitas vezes as atitudes não são boas, porque são aquelas com as notícias ruins que chegam até nós. A gente quer logo desistir de tudo. E esse rei, ele nos traz um exemplo de um homem, de uma pessoa que buscou um refúgio. Ele teve uma coragem muito grande em Deus. Ele teve um coração completamente disponível. Ele foi buscar em Deus todas as curas das quais ele precisou. Quando o profeta trouxe até a ele a notícia de morte, ele abaixou a cabeça, orou ao Senhor. E esse profeta, eu estou fazendo na verdade a menção lá do livro de Isaías 38, do 1 ao 5. Quando Isaías traz para Ezequias a notícia de que ele estaria tendo que colocar a casa dele em ordem, porque ele morreria. E aí no Salmo 116, diz-nos assim: olha que coisa gloriosa Ezequias fez diante dessa notícia, porque ele sabia que ele estava recebendo uma notícia, não era de um homem qualquer, era de um profeta que tinha intimidade com Deus. Então ele sabia que era Deus que estava trazendo uma notícia para ele muito ruim. Mas ele não perdeu nenhuma esperança. Ele, inclusive, ele cita nesse Salmo 116 o seguinte: ama o Senhor porque Ele ouviu a minha súplica. E o mais interessante neste salmo, nessa posição desse homem, desse rei, é que a primeira coisa que ele faz, lá no versículo 4, ele diz assim também: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Sabe o que ele está pedindo? Porque ele poderia ter a cura de imediato, ele poderia orar logo de imediato pela cura. E ele sabia que ele ia ter, mas não adiantaria só ter a cura do corpo, da enfermidade do qual ele estava sofrendo. Ele precisava de muito mais para a saúde dele, não só a saúde do corpo, mas a saúde emocional, a saúde da alma. E está lá no versículo 4, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ele estava pedindo para que Deus curasse a alma dele, o coração dele, de todo e qualquer sentimento de tristeza. Sabe por quê? Quando nós recebemos uma notícia de tristeza, uma notícia ruim de morte, a tendência é a gente esmorecer, perder a esperança. E ele, muito sabiamente, ele pede para que Deus restaure primeiramente as emoções,
a alma dele, o coração dele. Porque ele sabia que Deus podia curar, sim, o corpo, mas se ele não tivesse a alma restaurada, todo o canal de esperança não adiantaria de nada, porque ele faz o seguinte, olha o voto que ele faz com Deus, aqui no Salmo 116, esse rei, o Ezequias: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Nesse versículo, ele está se submetendo a todas as condições de Deus. E que coisa maravilhosa é quando a gente entende os propósitos de Deus nas nossas vidas. Tem gente que recebe muitas notícias ruins e quer logo tirar a vida, quando a vida não é nossa. A vida é do Senhor. Ele sabe o que Ele tem de melhor para nossas vidas. E eu quero declarar neste dia, se você está passando por algum momento muito difícil, creia que esse Deus pode ainda hoje restaurar sua vida, te curar. Mas antes de curar as feridas, de curar as enfermidades, Ele vai tratar primeiro com a sua alma. Porque olha que coisa linda Ele fez também na vida de Ezequias. Ezequias diz, tomarei o cálice, mas Ezequias também sabia que Deus estava libertando, ele diz que vai oferecer sacrifícios de louvor, invocar o nome do Senhor. E ele está dizendo, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Ele está dizendo, pedindo ao Senhor libertação. Porque a cura Deus faria. E para Deus isso é nada. Eu quero te dizer isso neste dia. Para Deus nada é impossível. É impossível no nosso impossível, que criamos na nossa alma, nos nossos pensamentos. Mas Deus não tem impossível. Deus é Deus do possível. E Ele quer fazer o possível na sua vida. Eu peço que neste dia e nesta hora, nós possamos entender, não há tempo ruim para Deus. Tudo Ele pode. E Ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Guarda esta palavra. Porque este homem, ele sabia que podia ter a cura da enfermidade, mas ele queria que Deus o restaurasse como um todo, para que ele pudesse inclusive desfrutar dos 15 anos a mais que Deus o dera. Porque Deus acrescentou 15 anos a mais na vida. Além de curar, Deus acrescentou 15 anos a mais para a vida de Ezequias. E era isso que ele queria. Uma vida restaurada para desfrutar com um tempo de 15 anos, mas que fosse melhor. E é isso que nós precisamos entender. Quando Deus faz uma obra, Ele não faz só um pouquinho, um lado, uma questãozinha só. Ele faz uma obra inteira nas nossas vidas. E eu creio que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida e na vida da humanidade. Você crê nisso? E você gostou? Se inscreva, compartilhe, deixe lá seus comentários, vamos conversar. E que Deus te abençoe.